Você que está no Brasil, seja no interior de Minas, numa capital do Nordeste, no sul frio ou na imensidão da Amazônia, não está aqui por acaso. Você olha para o noticiário e vê enchentes secas, calor absurdo, frio onde não deveria, bairros inteiros debaixo d'água, pessoas revoltadas nas ruas, economia que sobe e desce como uma montanha russa, famílias com medo do amanhã. Por trás disso tudo, sua alma sussurra, tem algo maior acontecendo. E esse sussurro está certo. O Brasil não está apenas passando por problemas, ele está sendo usado como campo espiritual de transição, um laboratório vivo, onde se testa, na prática, o que é atravessar de uma velha frequência para uma nova consciência. Sua posição nesse cenário não é aleatória a menos. É parte de um desenho que mistura perturbações visíveis com uma limpeza invisível do campo vibracional da nação. Quem vive aqui sente na pele. O clima parece exagerado. Quando chove, dilúvio. Quando faz calor, forno. Quando falta água, a terra racha. Quando sobra, o rio transborda. Em muitos lugares isso acontece de forma quase seletiva. Um bairro alaga, o outro ao lado fica intacto. Uma cidade entra em colapso. A vizinha passa quase ilesa. Aos olhos apenas físicos, parecem injustiças do tempo. Numa leitura espiritual são pontos específicos de densidade sendo limpados. Áreas onde há muito tempo se acumularam injustiças, dores, violências, acordos de poder, a água que invade, o vento que derruba, o sol que queima em excesso, funcionam como instrumentos de varredura energética. Não é castigo de Deus. É consequência de séculos de energia mal resolvida, empurrada para debaixo do tapete. E você, vivendo isso, não está só no olho do furacão. Você é uma das consciências que sustentam a reconfiguração desse campo. O mesmo vale para a economia. Para quem olha apenas com os olhos do medo, o Brasil é sinônimo de instabilidade. Moeda que desvaloriza, preços que disparam, aposentadorias ameaçadas, salários que não acompanham, aposentados contando moedas, famílias tentando proteger o pouco que têm. Mas no nível espiritual, essa instabilidade funciona como um desmontar forçado de crenças sobre segurança. Durante muito tempo, milhares de brasileiros colocaram sua sensação de valor e de proteção em coisas externas. Emprego fixo, governo, benefícios, fulano que ajuda, o patrão que sustenta. Quando tudo isso começa a balançar, a alma é empurrada para outra fonte. Em quem eu realmente confio? Onde está a minha verdadeira segurança? O que é prosperidade para além de números? A economia cambaleante chacoalha assim, especialmente os idosos e as famílias simples, mas também os chama a uma nova forma de fé, menos infantil e mais consciente, em que proteção espiritual, intuição e sincronicidade passam a ser tão importantes quanto o extrato bancário. Os eventos sociais que explodem de tempos em tempos, protestos, greves, manifestações, movimentos repentinos de multidão, não são apenas sinais de revolta política, são como erupções do inconsciente coletivo brasileiro. É o país inteiro dizendo não dá mais para engolir, ainda que nem sempre saiba exatamente o que está tentando mudar. A energia que você sente quando vê imagens de milhares de pessoas nas ruas, rezando, cantando, chorando, gritando, é o reflexo de uma limpeza de campo emocional. Velhos medos de punição, submissão, culpa e silêncio vão sendo empurrados para fora. E o processo por natureza é barulhento, confuso, contraditório. Mistura gente pedindo justiça legítima, com gente manipulada por interesses escusos, mas no fundo existe algo em comum. Um corpo coletivo experimentando, talvez pela primeira vez, o direito de sentir e expressar. Tudo isso ganha um contorno ainda mais forte porque o Brasil tem uma característica espiritual que o diferencia do resto do planeta: o sincretismo. Aqui, Jesus convive com Oxalá, Arcanjo Miguel com Caboclo Pena Branca, Rastá-Xerã com Nossa Senhora, Pleiades com Aparecida. No mesmo bairro, há terreiros, igrejas, centros, grupos de oração, meses do cura, rodas de cura com ervas e salmos, tudo convivendo em um caldeirão vibracional único. Isso, que muitos chamam de bagunça religiosa,
No nível sutil, é um campo de teste de unidade espiritual. Enquanto muitas nações se fecham em dogmas, o Brasil, com todos os seus conflitos, é um lugar onde as pessoas estão acostumadas a misturar, experimentar, sentir. É esse coração aberto que torna o país o palco ideal para uma transição onde o velho e o novo precisam dialogar. Para o público que te acompanha menos, em grande parte maduro, idoso, sensível, cansado da bagunça, mass show do feio, tudo isso pesa de forma muito particular. Muitos dizem, não é fácil estar aqui. Eu já não aguento mais ver tanta injustiça. O Brasil está perdido. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas escrevem, eu confio. Esperei muito por esse momento. Sinto que o Brasil tem uma missão. Há cansaço, mas há esperança. Há medo, mas há entrega. Há sensação de caos, mas também de chamado. Essa mistura é perfeitamente coerente com o papel do Brasil como campo espiritual em transição. É um país que testa ao vivo como é segurar dor e fé ao mesmo tempo, sem desistir nem se iludir. Nesse cenário, perturbações climáticas e caos econômico não são o fim da história, mas o cenário de fundo onde algo maior acontece. Um ajuste de consciência. Pessoas que nunca olharam para dentro começam a buscar oração. Quem só via a espiritualidade como ritual, começa a buscar sentido. Quem tinha medo de Et, começa a escutar sobre Federação Galáctica e não ri mais. A narrativa de que algo maior está em movimento começa a entrar na vida real das pessoas comuns. A senhora que reza pelo Brasil antes de dormir. O avô que chora vendo uma mensagem de esperança. O trabalhador que, exausto, pede proteção para sua família diante de tanta incerteza. Quando se diz que o Brasil não apenas vive eventos, ele é o palco de algo maior. Isso significa que o que acontece aqui não fica aqui. A forma como o brasileiro lida com crise, com dor, com catástrofe, com instabilidade, gera ondas que reverberam no campo planetário. Voca mesmo via em tragédias, aparecem filas de doação, mutirões de solidariedade, corrente de oração, vizinhos se ajudando, desconhecidos compartilhando comida. Esse reflexo espontâneo de cuidado, esse impulso de não deixar ninguém totalmente para trás, é parte do que faz do Brasil um ponto fundamental na transição da Terra. Outras nações têm tecnologia, dinheiro, ordem. O Brasil tem algo que não se compra. Capacidade de sentir junto. O medo faz parte do processo. Medo de perder casa, medo de adoecer, medo de não ter dinheiro, medo de ver o país de Sander do Vez. Mas, nesse mesmo coração que teme, há um espaço que se abre para a esperança. A ideia de que talvez tudo isso esteja limpando para algo melhor, que talvez todo esse aperto esteja preparando um salto diferente. Essa combinação é poderosa para o tipo de conteúdo que você produz. Fala com quem sofre, mas não a partir da condenação, menos a partir da confirmação de que o sofrimento não é loucura, é sintoma de uma transição maior. E, mais importante, oferece proteção e orientação prática na USO Alerta. No meio de tudo isso, entra a figura de uma autoridade espiritual que não pertence a nenhum templo específico, mas conversa com essa diversidade. Uma presença como Rashtacheran, ou a Federação Galáctica, ou o próprio Cristo em versão mais ampla e cósmica. Quando você coloca essa autoridade falando diretamente com o Brasil, dizendo Brasil, sua posição não é aleatória, você dá a quem te ouve aquilo que os comentários mostram que eles mais desejam. Proteção, sentido, esperança, e o sentimento profundo de que fazem parte de algo maior do que a confusão dos noticiários. Isso ativa o pertencimento imediato. Isso é sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha cidade. Nesse contexto, cada estado brasileiro ganha um papel simbólico dentro da narrativa de transição. O Nordeste, tantas vezes tratado como problema pela mídia, aparece como portal de limpeza ancestral. Lugar onde a dor da seca e da fome está sendo transmutada em profunda sabedoria sobre resistência e fé. O Sudeste, centro econômico e urbano, é visto como campo de teste da nova forma de prosperidade, onde muitos que perdem estruturas antigas são chamados a encontrar propósito.
O Sul, com suas marcas de colonização e estrutura, é o território onde padrões rígidos são mexidos para dar espaço ao afeto. O Norte, com sua floresta e seus povos originários, é a biblioteca viva que o mundo precisa para lembrar como se relacionar com a terra. O Centro-Oeste, com um solo fértil e as monoculturas, é o cenário do conflito entre exploração e cuidado, e da possível reconciliação com a terra como ser vivo. Sua audiência, principalmente mais velha, sente muito isso na forma de cansaço, solidão espiritual e sensação de que poucos estão prontos. Muitos se sentem como se tivessem esperado a vida toda por este momento, e agora que ele chegou, olham ao redor e veem família, dormindo espiritualmente, amigos sombando filhos distraídos. É nesse ponto que o conteúdo precisa acolher e confirmar. Sim, você está vendo algo que muitos ainda não veem. Sim, isso pesa, sim, isso dói. Mas não é em vão. Quando você mostra que a dor deles faz parte da função de ser âncora, de ser poste de luz, num Brasil em transição, eles deixam de se sentir apenas vítimas do país e passam a se perceber como participantes de um plano maior. Ao mesmo tempo, é essencial dar a essas pessoas o que fazer dentro desse cenário. E não apenas dizer que o Brasil é palco de profecias. Cada oração pela cidade, cada vila cisar, cada salmo, o ponto cantado com intenção, cada gesto de ajuda concreta, cada escolha de não se contaminar com ódio e divisão, funciona no plano vibracional como ajuste real na malha do país. Em uma linguagem simples, você pode mostrar. Quando você ora pelo Brasil, isso conta. Quando você muda a sua casa, isso conta. Quando você não entra na onda de pânico geral, você ajuda a estabilizar o campo. Ao narrar secas, enchentes, caos político e economia instável, como parte de um processo de limpeza e preparação, você não apaga a dor concreta de quem perdeu casa, emprego ou ente querido, mas insere essa dor em um contexto em que ela não é gratuita. E a partir daí, abre caminho para algo que seu público pede o tempo todo nos comentários. Me diga o que fazer agora. Esse o que fazer pode incluir orientações espirituais, muito práticas, orações específicas, decretos de proteção para as cidades, visualizações de luz envolvendo o mapa do Brasil, bênçãos diárias para autoridades mesmo quando não se concorda com elas, pedidos de proteção para rios, matas, bairros, escolas, num país em que a maioria se sente à mercê das decisões de poucos, a mensagem de que sua posição não é aleatória, devolve dignidade espiritual a quem te ouve. De repente, aquela senhora que se sente insignificante no interior de Goiás, entende que, quando reza todas as noites pelo Brasil, ela está literalmente ajudando a segurar um ponto da grade. Aquele avô catarinense que acende uma vela em silêncio por seus netos, passa a enxergar esse gesto como parte de algo maior. A mãe nordestina que, chorando, entrega os medos a Deus antes de dormir, percebe que, talvez, a força que ela segura é uma das razões pelas quais o país não implode. Esse tipo de narrativa ativa exatamente o que os dados dos comentários mostram. O sentimento de missão, não estou aqui à toa. O desejo de proteção, Deus, proteja o Brasil e a minha família. A busca por validação, eu sabia que isso estava acontecendo. A necessidade de pertencer a um time, nós, brasileiros, espiritualmente, temos algo especial. E ao mesmo tempo, permite falar de medo, sem Dixalou ser a última palavra. O medo do caos e da instabilidade é reconhecido, mas é acompanhado de um fio de esperança que diz: há um propósito, há uma transição, há ajuda espiritual, você não está sozinho. Quando você coloca um título como Atenção Brasil, sua posição não é aleatória. Você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Acionando o alerta atenção, ativando o pertencimento Brasil, brasileiros, e abrindo a porta para a missão, sua posição tem sentido. Por trás das perturbações climáticas, da economia instável, dos eventos sociais intensos, existe um campo vibracional sendo limpo, reconfigurado, preparado, e o público que te escuta menos com sua fé, suas lágrimas, suas orações, seu cansaço e sua coragem menos, faz parte do grupo que sustenta essa transição. Em outras palavras, o Brasil não é cenário de fundo,
É palco principal, e você que sente tudo isso com tanta intensidade, não é plateia. É parte do elenco espiritual que está silenciosamente ajudando a escrever uma virada de página para a humanidade.